Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que satisfação de nós separarmos este momento para nós usarmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão, para nós obtermos sabedoria através da lição da escola sabatina, para nós termos esse entendimento, conhecimento, que todos tenham realmente um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição de hoje, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. A lição 9 de hoje, ela tem como título O Plano Eterno de Deus. E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo nos diz: me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Quando Paulo utiliza a palavra do grego oikonomia, que quer dizer dispensação, ele está mencionando que Deus, através da sua graça, seu amor, dessa graça assim, salvadora, deu a ele a oportunidade dele pertencer à família de Deus, para que ele pudesse organizar, administrar a sua igreja dentro de uma gestão divina, um plano específico que Deus confiou a ele, Paulo, uma responsabilidade de proclamar o evangelho da verdade para os gentios. E a carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava numa aflição tremenda, numa prisão domiciliar em Roma, mas talvez em seu maior sofrimento tenha sido dele não poder realizar o trabalho e pregar o evangelho assim pessoalmente, de cidade em cidade, como ele fazia antes. E ele menciona ali no livro de Atos, capítulo 20, versículo 20. Mas Paulo poderia estar preso, mas a palavra de Deus não estava algemada de forma alguma, como ele menciona lá em 2 Timóteo 2,9. E durante esse período assim de cárcere, de confinamento, ele escreveu essas cartas para várias igrejas e para vários povos, como os filipenses, os efésios, Filemão. E após a sua libertação, Deus o inspirou a escrever importantes conselhos para quando ele envia aquela carta a 1 Timóteo e também para Tito. E assim o plano eterno de Deus já havia previsto tudo isso e muito mais, porque Deus sabia que o inimigo não iria gostar, principalmente quando você tem uma pessoa consagrada como Paulo, que ele estava proclamando o evangelho para os gentios, para os estrangeiros, para alcançar mais gentes, e realmente o inimigo não ia gostar e iria realmente tentar atrapalhar, levar sofrimento, dores. E em Colossenses capítulo 1, versículo 25, Paulo utilizou a palavra grega que eu havia mencionado, oikonomia, que é dispensação, ou seja, uma responsabilidade que Deus deu única e exclusivamente para Paulo, Embora esse tema da lição de hoje seja assim aprofundado, assim onde nós estudaremos para frente com mais detalhes, é importante observar que Paulo conhecia o seu ministério, sabia da sua responsabilidade, que fazia parte assim de um plano divino, um plano de Deus para ele, e que era muito maior e de um longo alcance enorme, que começou a ser implementado. Tudo isto, antes da fundação do mundo, que o próprio Paulo fala em Efésios 1,4, onde Deus queria realmente levar esse evangelho e salvar a humanidade. E Paulo, em Colossenses 1,24, ele escreveu que ele experimentava por causa de Cristo esse sofrimento que fazia parte da sua missão aqui na Terra. Ele passava por aflições e sofrimentos com alegria, porque essa atitude ajudava a igreja a crescer mais e mais, porque eles observavam
enxergava o testemunho através de Paulo, e ao edificar no seu evangelho, sim, ele fazia com entusiasmo, mesmo diante de sofrimento, preso, ele tinha entusiasmo de levar esse evangelho. Isto, cada vez mais pessoas eram agregadas dentro da igreja e aceitavam o evangelho justamente por isso. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses 1, depois de uma descrição assim tão gloriosa da pessoa e da obra de Cristo, agora, no final da carta, ele traz uma mensagem para um nível assim, pessoal e prático, né? Ele mostra como essa majestade cósmica de Jesus se relaciona diretamente com a experiência que cada crente tem na vida e nos desafios que cada um tem. Quando ele diz lá, a vós também que noutro tempo erais estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras, agora vos reconciliou, que está lá em Colossenses 1, 21 e 23. E foi justamente isto que levava as pessoas, sabendo que eles estavam realmente perdoados dos pecados, que Cristo pagou um preço altíssimo, que eles começavam realmente a pregar o evangelho e buscar essa salvação. Lembrando que o apóstolo Paulo estava assim no cárcere, preso quando ele envia essas cartas. Uma prisão sim domiciliar em Roma, mas por incrível, o maior sofrimento de Paulo é dele estar longe das pessoas que ele amava, longe dele pregar o evangelho, que ele gostava assim de estar assim face a face com as pessoas, de casa em casa, né? De cidade em cidade, como era o prazer e o costume dele, Paulo, que ele fala em Atos 20 e 20. Porque as pregações de Paulo possuíam assim uma singularidade e um poder assim de persuasão assim, incrível, que eram sobrenaturais, onde o Espírito Santo trabalhava e atuava junto com Paulo para alcançar pessoas. E eram milhares de pessoas que eram realmente aceitavam Jesus como Salvador. E Paulo, preso, ele tinha saudades desses tempos, desses momentos, né? E eleito por Deus para uma obra grandiosa, mesmo ali no cárcere, Paulo não parava de enviar mensagens e buscar a salvação das pessoas, porque ele não considerava a si mesmo uma grande coisa, mas em atitude constante de vigilância, de submissão. Ele colocava-se aos pés de Jesus diariamente, onde ele estivesse, mesmo ali na prisão, para que realmente mais pessoas fossem alcançadas. E esses sofrimentos e aflições e tribulações, sobre as quais Jesus já havia alertado aos discípulos, a todos eles, bem antes, lá em Mateus 24, e também em João 16, 33, Paulo estava passando por essas aflições, mas que, porém, não podem jamais ser comparadas com a glória a ser revelada, que mostra em Romanos 8,18. Porque, mais se aprofundando, antes da segunda vinda de Jesus, os sofrimentos aumentarão muito mais do que no tempo de Paulo. Sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme, suporta as angústias até agora, que o Paulo fala em Romanos 8,22. E que isso tem aumentado em proporções assim alarmantes, né, nos dias de hoje. Mas a expectativa maior deve ser a nossa, né? Que nós temos que ter as primícias do Espírito Santo a ponto de gemermos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo, que Paulo fala em Romanos 8,23. Assim como Paulo escreveu aos cristãos de Filipos, agora o apóstolo Paulo disse aos colossenses que ele se alegrava em seus próprios sofrimentos e que isso era para o benefício deles, que está em Colossenses 1,24. Deus fez da prisão de Paulo uma luz para o mundo. Mais pessoas foram alcançadas devido a esse sofrimento de Paulo, ainda que sofrendo até algumas com as algemas, assim como ele se fosse um malfeitor. Paulo se manteve firme na certeza de que a palavra de Deus não está algemada, que ele mesmo fala em 2 Timóteo 2,9. E durante este período do cárcere, mesmo com essas algemas, ele escreveu várias cartas
como para Éfeso, para Filipos e Filemon, para alcançar essas pessoas, a igreja, para que eles se entusiasmassem pelo Evangelho. E logo após a sua libertação, Deus inspirou Paulo a escrever belos conselhos também para que é mostrado ali em 1 Timóteo e também para Tito. E durante a sua prisão final, em uma cela assim, romana, mais dura, ele escreveu a carta de 2 Timóteo. O plano eterno do Criador do Universo já previa tudo isto, muito mais porque Deus é amor. Ele sempre deu o livre-arbítrio no céu e um anjo de luz chamado Lúcifer, que provocou essa rebelião no céu e foi expulso lá do céu junto com o terço dos anjos. Ele veio justamente para a terra trazer sofrimento a seus filhos e procurar justamente para impedir que o evangelho chegue às demais pessoas, porque ele Lúcifer, sabia no céu que Deus iria fazer isso. E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 25, Paulo utilizou a palavra grega oikonomia, traduzida, que quer dizer assim como dispensação ou responsabilidade. É o modo como Deus organiza o universo, as coisas, como Paulo fala lá em 1 Timóteo 1,4, quando Paulo diz a Timóteo, preocupado ali com falsas doutrinas em Éfeso, e que eles se mantivessem firmes, perseverantes, porque realmente ele sabia que realmente no meio deles existe esse grande conflito cósmico entre o bem e o mal, e Paulo diz para Timóteo: não se preocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus. Porque isto é coisa do inimigo, que ele coloca dissensões, brigas entre a própria igreja. E Paulo diz para não se preocuparem, que Deus tem o seu propósito e suas formas de resolver no momento certo, porque Deus age. Deus realmente é um Deus que protege seus filhos, aqueles que são comprometidos com a verdade. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem clamado para todos aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Que o próprio Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus e que a salvação só vem através dele, Jesus. E quando ocorre isto, o inimigo sabe disso. Ele começa a colocar doutrinas falsas que as pessoas, Deus vai amar assim, Deus vai amar realmente o lesbianismo, Deus vai amar a homossexualidade. Deus ama o homossexual, o homem, o pecador, mas a homossexualidade Deus detesta. Deus não gosta realmente de pessoas de mau caráter. Deus gosta realmente de transformar essas pessoas. Que você possa realmente observar isto e realmente avaliar isto através da Sagrada Escritura, estudando, esperando que o Espírito Santo atue na sua vida. Que Deus abençoe a você ricamente e tenha um dia de paz ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.